O prato chegou vazio. Não foi esquecimento. Yara Tavares, sogra de Renata há quase 8 meses, olhou para a nora com um sorriso breve e leve, o tipo de sorriso que não chegava aos olhos, e disse que a cozinheira havia entendido mal o pedido. Colocou o prato vazio na frente de Renata, com uma delicadeza excessiva, como quem pousa uma acusação sobre a mesa, sem querer parecer que o está fazendo. Renata tinha 5 meses de gravidez. A barriga era visível. Todos na mesa podiam ver. Ela não disse nada. Havia aprendido que na casa dos Tavares, reclamar custava mais caro do que aguentar. Eram 12 pessoas ao redor da mesa naquela noite. Um jantar de família, que Yara organizava toda a primeira sexta-feira do mês com uma disciplina, que Renata ainda não havia conseguido decifrar se era tradição afetiva ou ritual de poder. O marido, Caio Tavares, estava sentado na ponta oposta, envolvido em conversa com o tio Roldão, o homem que administrava as fazendas da família no interior de Goiás. Caio não tinha visto o prato vazio, ou tinha visto e escolhido não ver. Renata não sabia mais distinguir essas duas coisas quando se tratava do marido. Do lado de fora, chovia em São Paulo com aquela insistência que a cidade às vezes adotava em agosto, como se o tempo também não conseguisse se decidir entre ir embora e ficar. Dentro da sala de jantar, o lustre de cristal espalhava uma luz dourada e irreal sobre as peças de porcelana, os copos de cristal, o sorriso de Yara, que agora conversava com a vizinha de cadeira, fingindo não ter visto a própria nora. Olhar para o prato vazio com os 2 braços descansando sobre a barriga de 5 meses. Foi então que o homem na outra ponta da mesa olhou para Renata. Ele havia chegado tarde, apresentado por Roldão como um amigo antigo, médico, de passagem por São Paulo. Renata mal tinha prestado atenção no nome, coisa de 2 nomes comuns ditos rápido no meio de muitas apresentações. Mas agora ele olhava para o prato dela, depois para ela, e havia naquele olhar uma clareza que Renata não conseguiu ignorar. Não era pena, era reconhecimento. Como se ele soubesse exatamente o que estava vendo. Yara levantou o copo de vinho. A família que cresce é uma bênção, disse ela, olhando para Renata com aquele sorriso que não chegava a lugar nenhum. Mas criança precisa de estrutura, de raízes, né, Renata? Renata sorriu de volta. Tinha aprendido a fazer isso também. Só que, pela primeira vez em 8 meses, ela percebeu que o médico no fim da mesa não tinha desviado o olhar. Caio Tavares tinha 34 anos, um rosto que as pessoas descreviam como honesto e uma empresa de logística que herdara do pai com a condição de casar até os 32. Ele havia cumprido o prazo com 2 meses de sobra. Renata Souza, na época com 27 anos, havia sido escolhida com uma rapidez que ela só entendeu depois, quando já estava dentro dessa vida que não havia exatamente escolhido entrar. O namoro tinha durado 4 meses. O noivado, 2. O casamento foi discreto, a pedido da família, o que Renata havia interpretado como elegância e depois descobriu ser controle. Ela havia chegado a essa casa sem entender as regras, e quando começou a entender, já devia favor demais para sair sem perder algo. A gravidez tinha acontecido no 6º mês de casamento, e Yara havia recebido a notícia com um sorriso que Renata só reconheceu depois como aliviado, não feliz, como quem vê uma peça encaixar num tabuleiro. O jantar continuou. A cozinheira voltou com um prato de massa para os outros convidados. O prato de Renata continuou vazio até ela mesma se levantar e buscar alguma coisa na cozinha, quietinho, sem fazer cerimônia, enquanto Yara ria de algo que o tio Roldão havia dito. O médico ainda estava na mesa quando ela voltou. Desculpa a intromissão, ele disse baixinho, enquanto Renata se sentava. Ele havia se levantado e trocado de lugar discretamente, ocupando a cadeira do primo de Caio, que havia saído para atender uma ligação. Sei que não é da minha conta. Mas uma gestante de 5 meses não pode ficar sem jantar. Ele colocou sobre a mesa, ao lado do prato dela, um pequeno pão de queijo que havia tirado da cestinha perto de onde estava antes. Renata olhou para o pão de queijo. Depois para ele. Obrigada, ela disse. Boa sorte, ele respondeu.
Havia algo na forma como ele disse isso, não como gentileza de passagem, mas como alguém que sabia que ela ia precisar, que ficou com Renata durante o resto do jantar, enquanto Yara brindava e Caio ria, e a chuva de agosto batia nas janelas da mansão dos Tavares em Jardins. O médico foi embora antes da sobremesa. Renata não chegou a perguntar o sobrenome dele. Mas ele sabia o dela, e isso ela só foi descobrir 3 semanas depois, quando o mundo começou a desfazer de um jeito que ela não havia antecipado. Caio sumiu numa quinta-feira. Não foi dramático. Não houve briga, não houve cena. Ele simplesmente não voltou do trabalho naquela tarde e às 10 da noite mandou uma mensagem dizendo que havia precisado viajar a negócio e que avisaria quando voltava. Renata leu a mensagem 3 vezes. Depois colocou o celular sobre a mesa de cabeceira e ficou olhando para o teto do quarto que havia sido decorado por Yara 2 anos antes do casamento, como se já soubesse que alguma noiva viria morar ali um dia. Na manhã seguinte, Yara apareceu cedo. Caio me pediu para passar aqui, disse ela, sem aguardar convite para entrar. Sentou-se na sala com a postura de quem está na própria casa, o que tecnicamente estava, já que o apartamento era registrado em nome da família Tavares. Ele vai demorar um pouco mais do que esperava. Questões de negócio. Quantos dias? Renata perguntou. Yara inclinou a cabeça para um lado. Por quê? Você tem algum compromisso? E aí Renata entendeu que não havia resposta certa para aquela pergunta. Qualquer coisa que dissesse poderia ser usada de alguma forma que ela ainda não conseguia prever. Então ficou quieta. E Yara saiu 20 minutos depois com a satisfação silenciosa de quem verificou que tudo estava no lugar. Caio ficou ausente por 11 dias. Durante esse tempo, Renata foi ao pré-natal sozinha, sentada na sala de espera entre casais que se revezavam nas cadeiras e mulheres acompanhadas de mães, de irmãs, de amigas. Ela levou um livro, fingiu estar lendo. Quando a médica perguntou se o pai conseguiria vir na próxima consulta, Renata disse que ele estava em viagem de trabalho, e a médica anotou alguma coisa no prontuário, sem comentar mais nada. Na 12ª noite, Caio voltou. Trouxe flores, o que ele nunca havia feito antes. Renata ficou olhando para o buquê por um momento longo antes de pegar, tentando entender o que aquilo significava dentro da gramática específica do casamento deles. Saudade de você, ele disse. Ela não respondeu na hora. Depois disse bem-vindo e colocou as flores num vaso. Naquela noite, enquanto Caio dormia, Renata ficou acordada pensando que havia 11 dias que ela não havia chorado, o que era uma novidade estranha, porque nos primeiros meses de casamento havia muito choro, sempre em silêncio, sempre no banheiro, sempre com a torneira aberta para abafar o som, 11 dias sem chorar. Ela não sabia se isso era força ou anestesia. Foi na semana seguinte que Drota Fernanda Luz ligou para o celular de Renata. Ela havia sido a obstetra de Renata desde o início da gravidez, uma mulher de 50 e poucos anos com cabelo curto e jeito direto que não desperdiçava palavras. Mas a ligação daquela tarde não era sobre o pré-natal. Renata, eu preciso te fazer uma pergunta, disse a doutora, com uma cautela no tom que Renata não havia ouvido antes. E quero que você saiba que essa pergunta não vai mais longe do que essa conversa, a não ser que você queira. Renata saiu da sala e foi para o quarto. Fechou a porta. Pode perguntar. Você está bem em casa? Uma pausa. Renata olhou pela janela para a rua abaixo. Sim. Por quê? Disse Drata Fernanda, devagar. Um colega meu que esteve num jantar semanas atrás me ligou. Ele disse que estava preocupado com uma paciente grávida que havia ficado sem jantar numa família grande. Ele não me disse o nome, mas descreveu o suficiente para eu saber quem era. O médico da mesa, o pão de queijo, o boa sorte. Ele sabia meu sobrenome, Renata disse, mais para si mesma do que para a médica. Ele é colega meu de residência, doutora Fernanda confirmou. Guilherme Matos. Ele te reconheceu porque viu seu prontuário uma vez, anos atrás, numa plantão de emergência que fiz de férias. Ele me ligou porque ficou preocupado.
Eu liguei porque quis ouvir você diretamente. Renata ficou em silêncio por um momento. Lá embaixo, na rua, um caminhão de entrega parou em frente ao prédio e 2 homens desceram com caixas. O que acontece se eu disser que não estou bem? Ela perguntou. Aí a gente conversa sobre o que você precisa, disse a médica. E só. E foi a primeira vez em 8 meses que alguém fez aquela pergunta sem uma intenção por baixo. Renata não respondeu com sim nem com não. Disse: Eu posso aparecer no consultório amanhã? Estarei te esperando às 10, disse Dona Fernanda. Naquela noite, Caio foi dormir às 22 horas como sempre. Renata ficou sentada na cozinha com um copo de água, olhando para o grupo de contatos do celular, passando pelo nome que nunca havia adicionado, mas que agora sabia: Guilherme Matos, médico. O homem que havia colocado um pão de queijo do lado do prato vazio dela numa sexta-feira de agosto e dito boa sorte, como quem sabia que ela ia precisar. Ela não salvou o contato, mas ela tampou o copo de água, foi até a gaveta da cozinha, pegou um caderninho pequeno que usava para listas de compras e escreveu o nome lá dentro, com a data daquela noite. Era a primeira coisa que ela havia escrito para si mesma desde que entrou naquela casa. Na manhã seguinte, foi ao consultório às 10 em ponto. Droca Fernanda a recebeu sem secretária na sala, sem prontuário aberto, sem jaleco, sentadas uma de frente para outra, como 2 pessoas que se conhecem há tempo suficiente para pular a formalidade. A médica esperou. E Renata começou a falar. Não foi tudo de uma vez. Saiu aos pedaços a história de 8 meses dentro de uma casa onde as regras mudavam conforme a conveniência de Yara Tavares, onde Caio nunca escolhia um lado de forma clara o suficiente para ela se agarrar, onde cada vez que ela tentava entender o que estava acontecendo, havia uma camada nova por baixo que ela não havia visto antes. O prato vazio era só o símbolo mais recente. Antes havia sido o apartamento registrado no nome da família, que nunca havia virado o nome dela. A conta bancária conjunta que ela havia pedido logo depois do casamento e que Caio havia adiado com desculpas sucessivas, as consultas de pré-natal que ela ia sozinha, as decisões sobre o nome do bebê que eram tomadas em conversas entre Caio e Yara, das quais ela era informada depois, nunca antes. Dr. Fernanda ouviu tudo sem interromper. Quando Renata terminou, a médica ficou alguns segundos em silêncio. Depois perguntou: Você tem família aqui em São Paulo? Minha mãe, em São Bernardo. Você fala com ela? Renata olhou para as próprias mãos. Faz 3 meses. Drata Fernanda não comentou. Perguntou: O que você quer, Renata? Não o que você acha que devia querer. O que você quer? E foi a pergunta mais difícil que alguém havia feito para ela em muito tempo, porque a resposta envolvia um bebê que ainda não havia nascido, uma casa que não era dela, um marido que ela não sabia mais como ler, e uma sogra que colocava pratos vazios na mesa com a precisão de quem envia mensagens. O celular de Renata vibrou na bolsa. Era Caio. Uma mensagem. Simples. Jantar hoje à noite. Minha mãe organiza. Você vai? Renata olhou para a mensagem. Depois olhou para Drata Fernanda. Se eu precisar sair desta casa, ela disse, devagar, eu preciso ter alguma coisa para ir para algum lugar. Tá, disse a médica. Então a gente começa por aí. Mas antes que Drota Fernanda terminasse de falar, o celular dela tocou, uma chamada interna do consultório. Ela pediu licença, atendeu brevemente, depois desligou com uma expressão que Renata não soube interpretar. 1 minuto, disse a médica. Tem alguém aqui que pediu para falar com você. Renata ficou imóvel. Quem? Drátio Fernanda abriu a porta da sala. E Guilherme Matos estava do lado de fora. Ele era mais alto do que Renata havia percebido no jantar, porque lá ele estava sentado. Cabelo escuro, uns 40 anos, jaleco não, mas uma expressão que combinava com o que ela havia visto naquela sexta-feira de agosto, aquele reconhecimento sem drama. Ele ficou parado na soleira, como alguém que sabe que não foi convidado e espera permissão. Eu precisava saber se você estava bem, ele disse, direto, sem prólogo.
Vim aqui hoje de manhã porque a Fernanda me avisou que você ia aparecer. Posso ir embora agora se preferir. Renata ficou olhando para ele por um momento. Você colocou um pão de queijo do lado do meu prato vazio, ela disse. Coloquei. Numa mesa de 12 pessoas num jantar da família do meu marido. Coloquei. Por quê? Guilherme ficou um segundo. Depois disse: porque você estava com fome e ninguém estava fazendo nada a respeito. Simples assim. Sem cerimônia, sem análise, sem olhar de cima para baixo. Renata virou para a Dona Fernanda, que estava de pé perto da janela, fingindo examinar a vista com um profissionalismo suspeito. Ele pode ficar, disse Renata. E foi assim que ela, com 5 meses de gravidez, sentada num consultório médico numa manhã de setembro, começou a entender que havia 2 espécies de pessoas no mundo: as que colocam pratos vazios na sua frente e as que colocam pão de queijo do lado, e que ela havia passado 8 meses cercada quase exclusivamente do primeiro tipo. O problema era que sair de uma casa cheia deles, com um bebê crescendo dentro de você e sem nada no seu próprio nome, era mais complicado do que reconhecer que você queria sair. Mas o passo já estava dado. E Yara Tavares, naquela mesma manhã, estava fazendo um telefonema de dentro do carro estacionado em frente ao prédio do consultório, olhando para a janela do segundo andar com uma atenção que não era coincidência. Ela sabia que Renata havia marcado consulta e ela estava decidindo o que fazer com essa informação. Guilherme saiu do consultório antes de Renata, como havia entrado, sem fazer cerimônia. Deixou um cartão com o número do celular em cima da escrivaninha de Dra Fernanda, disse que estava disponível se precisassem de qualquer coisa, e foi embora com a mesma objetividade de quem cumpre o que precisava ser cumprido e não fica esperando agradecimento. Renata pegou o cartão depois que ele saiu, ficou olhando para ele por um momento, depois guardou na carteira, atrás do cartão do plano de saúde. Drum Fernanda marcou uma nova consulta para a semana seguinte e disse, antes de Renata sair, uma coisa só: fala com sua mãe. Renata voltou para casa de táxi. Pelo caminho, com São Paulo passando lá fora do vidro molhado, ela ficou pensando na pergunta que a médica havia feito: o que você quer? Não o que você acha que devia querer. O que você quer? A resposta que ela havia engolido de volta antes de sair do consultório era simples e, por isso mesmo, assustadora. Quero parir esse filho num lugar onde ninguém me olhe como se eu fosse uma peça que precisa ser mantida no lugar. O problema era que esse lugar, no momento, não existia. Caio estava em casa quando ela chegou, sentado na bancada da cozinha com o computador aberto, copo de café do lado, expressão de homem que está trabalhando e ao mesmo tempo um pouco longe. Quando Renata entrou, ele levantou a cabeça e disse oi, com um sorriso rápido, que podia significar qualquer coisa. Pré-natal? Ele perguntou, olhando para a bolsa dela. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Caio acenou com a cabeça e voltou para o computador. Renata foi até o quarto, colocou a bolsa na cama e ficou parada por um segundo, olhando para o armário. Havia uma parte dela, pequena mas persistente, que ainda esperava que Caio aparecesse na porta do quarto e perguntasse como havia sido de verdade, não o tudo bem, de costume, mas uma pergunta com espaço dentro para uma resposta real. Ele não apareceu. Às 7 da noite, foram ao jantar de Yara. A casa da sogra ficava a 12 minutos de carro, uma construção de 2 andares em jardins, com um jardim na frente que estava sempre perfeito demais para parecer vivo. Naquela noite, havia menos gente que na primeira vez que Renata havia descrito, apenas a família mais próxima. O tio Roldão com a mulher, Dalva, uma mulher quieta que sorria nas horas certas e que Renata havia levado meses para perceber que observava tudo com uma atenção que o silêncio dela disfarçava bem, e Yara. Sempre Yara, no centro das coisas, organizando sem parecer que estava organizando. O jantar foi tranquilo no sentido de que nada explodiu, mas tranquilo na casa dos Tavares não significava relaxado. Significava que as tensões estavam se movendo abaixo da superfície como corrente em rio fundo, e que quem não sabia nadar
Ia entender a profundidade só quando perdesse o chão. Yara serviu Renata pessoalmente nessa noite. Uma colherada generosa de risoto, um pedaço de pão, água com gás que ela havia colocado na mesa, especificamente ali, perto do lugar de Renata, sem que ninguém pedisse. Fez isso com uma naturalidade que Renata reconhecia agora como estratégica, porque acontecia sempre depois de um momento em que Yara havia ido longe demais e precisava calibrar de volta. O prato vazio da semana anterior. O serviço de agora. Era um idioma fluente, e Yara o falava sem sotaque. Como foi a consulta hoje? Yara perguntou, no meio do jantar, com aquela leveza de quem está fazendo conversa de mesa. Renata levantou os olhos. Bem, o bebê está crescendo direitinho? Está. Yara sorriu. Que bom. A gente fica tão preocupada. O agente incluía a si mesma de um jeito que fazia a preocupação parecer coletiva e, portanto, mais difícil de recusar. Eu disse pro Caio que vocês deveriam considerar uma doula. Uma pessoa ali do lado durante o parto faz diferença. Eu posso indicar. Caio, ao lado de Renata, assentiu como se aquilo fosse uma sugestão que ele havia considerado. Renata olhou para o marido por um segundo. Ele estava cortando o risoto com atenção desnecessária. Eu já tenho uma equipe médica que me acompanha, disse Renata. Claro, claro. Yara bebeu um pouco de água. Só quero garantir que você tem suporte, né? É muito importante para uma mãe de primeira viagem ter apoio da família. A palavra família foi colocada ali como uma pedra num tabuleiro. Pequena, pesada. Roldão mudou de assunto, falando de alguma coisa relacionada às fazendas, e a conversa se deslocou, e Renata terminou o jantar sem dizer mais nada que importasse. Mas ela ficou com a pedra. Guardou ela do lado do cartão de Guilherme Matos na carteira, do lado do número de draw Fernanda, do lado do caderninho de lista de compras onde havia escrito o nome dele, numa noite de agosto. Ela estava começando a construir alguma coisa, mesmo sem saber ainda o formato final. 3 dias depois, enquanto Caio estava no escritório, Renata ligou para a mãe. Ana Souza atendeu no segundo toque, como se tivesse esperando, o que provavelmente era verdade, porque a filha não ligava, havia 3 meses. As mães carregam essa contagem com uma precisão que não precisa de calendário. Renata. Só o nome, com um tom que continha todo o resto. Oi, mãe. Houve um silêncio de 3 segundos, que era uma conversa inteira. Tô aqui, disse Ana. E Renata, sentada na poltrona do quarto, com a janela aberta para o barulho da tarde de São Paulo, começou a falar de verdade pela segunda vez naquela semana. Diferente do consultório de Dronto Fernanda, onde havia pedaços e pausas, com a mãe foi diferente. Com a mãe saiu tudo de uma vez, irregular e misturado, com as partes fora de ordem e com as partes que ela havia guardado por meses porque não queria preocupar ninguém. Ana ouviu sem interromper até o fim. Então disse: Você quer vir para cá? Não posso simplesmente ir. Por que não? Por quê? Renata parou. A resposta automática estava formada na boca, a resposta que ela havia repetido para si mesma, com variações durante meses. Porque o bebê vai nascer em breve, porque a situação é complicada, porque Caio não é mau, porque Yara não fez nada que dê para nomear num papel, porque eu não sei o que acontece se eu for. Mas quando tentou dizê-la, em voz alta para a mãe, as partes da resposta não encaixavam. Vem cá no fim de semana, disse Ana, só para visitar, só para tomar um café. Tá. Precisa de mais nada para isso? Não. Então tá combinado. A simplicidade da mãe era às vezes desconcertante. Ana Souza tinha 53 anos, trabalhava como auxiliar administrativa em uma escola pública em São Bernardo do Campo e encarava a maioria das coisas com uma economia de linguagem que Renata havia crescido achando fria e só na vida adulta havia entendido ser proteção. A mãe não desperdiçava palavras porque sabia que as palavras custavam e que quando você precisava delas de verdade, era bom não ter gastado tudo antes. Renata foi a São Bernardo no sábado. Caio não perguntou para onde ela ia, o que era ou ausência ou confiança, e Renata havia deixado de saber distinguir as duas.
A casa da mãe cheirava a café e a roupa secando no varal interno por causa da chuva, e Ana abraçou a filha na porta com um abraço que durou tempo, suficiente para Renata precisar respirar fundo antes de entrar. Sentaram na cozinha pequena com xícaras de café e um pedaço de bolo de laranja que a mãe havia feito de manhã, e durante algum tempo não falaram sobre nada importante, só sobre a escola onde Ana trabalhava, sobre a reforma que o vizinho estava fazendo desde março sem terminar, sobre o gato da rua que havia aparecido com um filhote. Depois Ana perguntou: Você tá com medo? De quê? De ser. Renata colocou a xícara na mesa. Eu não tenho nada no meu nome. Oi, Zai. O apartamento é deles. A conta bancária que eu uso é dela. A conta conjunta com o Caio que ele prometeu que ia abrir ainda não existe. Se eu sair sem nada acertado, eu saio sem nada. Ana ficou em silêncio por um momento, então disse: Você tem um filho chegando em 3 meses. Oi, Zai. E você está planejando ter esse filho dentro de uma casa que não é sua, com uma sogra que serve prato vazio para você na frente de 12 pessoas. Renata não respondeu. Não tô te mandando sair hoje, disse a mãe, com uma calma que não era indiferença. Era a calma de quem sabe que a filha precisa chegar lá sozinha. Tô te perguntando o que você precisa para ter uma opção. E essa era a pergunta certa, porque o problema não era querer sair. O problema era que sair sem nada era trocar uma armadilha por outra. Eu preciso de um advogado, disse Renata. Um que não seja indicado por eles. Ana acenou com a cabeça. Eu conheço uma pessoa, uma amiga da escola. A filha dela é advogada, trabalha com família. Posso perguntar? Pode. Mais alguma coisa? Renata pensou. Preciso de um lugar para ficar se precisar sair rápido. Tenho quarto de hóspedes aqui. Mãe, não posso botar você no meio disso. Já tô no meio, disse Ana. Quando a minha filha me liga depois de 3 meses, eu já tô no meio. O quarto tem cama, tem banheiro e cabe berço se precisar. Parou. Isso não é um convite para você depender de mim. É um convite para você ter uma saída. Renata ficou olhando para a mãe. Tá bom, ela disse. Voltou para São Paulo no começo da tarde, e enquanto o ônibus atravessava o ABC Paulista com a janela embaçada de frio, ela ficou pensando que havia passado 8 meses sendo administrada por pessoas que a tratavam como uma variável dentro de um plano que não era dela e que havia levado até aquela manhã no consultório de Dra. Fernanda para começar a se perguntar quais eram os planos que ela própria podia fazer. Não eram muitos, mas eram dela. Na segunda-feira seguinte, Guilherme Matos mandou uma mensagem. Não foi intrusivo, só uma linha. Passando para saber como você está. Não precisa responder se preferir. Renata ficou com o celular na mão por um minuto. Depois digitou: Estou bem. Obrigada pelo pão de queijo. Ele respondeu com um emoji de sorriso e nada mais. Ela ficou olhando para aquela troca de mensagens por mais tempo do que deveria ser necessário, tentando entender por que aquela simplicidade parecia tão estranha. Depois percebeu: era a primeira vez em meses que alguém havia entrado em contato com ela sem querer nada em troca. Caio chegou em casa naquela noite com um clima que Renata havia aprendido a reconhecer como pré-conversa. Ele ficava quieto de um jeito diferente, um quieto que era preparatório, e normalmente o que vinha depois era alguma coisa que Yara havia dito que ele precisava transmitir de um jeito que não parecesse que vinha de Yara. Minha mãe ficou preocupada que você foi para São Bernardo no sábado sem avisar, ele disse, no jantar. Renata levantou os olhos do prato. Fui visitar minha mãe. Eu sei, mas ela ficou preocupada. Você poderia ter falado antes. Para você ou para ela? Caio hesitou um segundo. Era o tipo de pausa que confirmava a pergunta. Para mim, disse ele. Eu fui visitar minha mãe, Caio. Não preciso de autorização. Ninguém disse que precisava. Mas o tom dizia o contrário. Ou pelo menos dizia que a palavra autorização havia tocado em algo que ele preferia não examinar em voz alta. Só que você tá com 6 meses de gravidez e foi de ônibus para São Bernardo sem avisar ninguém. Avisei você,
Mandei mensagem antes de sair. Uma mensagem. Sim, uma mensagem. Como você manda quando viaja por 11 dias. O silêncio depois disso foi diferente dos silêncios anteriores. Tinha um peso específico que nenhum dos dois queria nomear. Caio voltou ao prato, Renata também. Terminaram o jantar sem mais nada. Naquela noite, Renata ficou deitada de lado na cama enquanto Caio dormia, olhando para a parede do quarto que Yara havia decorado antes do casamento, e pensou que havia chegado num ponto onde as brigas deixavam de ser sobre o que eram e passavam a ser sobre o que representavam, e que esse ponto era complicado porque significava que o problema não era mais resolúvel por conversa. Na quinta-feira da mesma semana, Ana ligou com o contato da advogada. O nome era Cláudia Reis, e ela atendia em Santo André. Renata marcou a consulta para a semana seguinte, num horário que coincidiu com uma consulta fictícia de pré-natal que ela anotou na agenda compartilhada com Caio. Era a primeira mentira deliberada que ela havia dito desde que entrou naquela casa. Ela notou isso. Guardou o pensamento. Não se arrependeu. Cláudia Reis tinha 41 anos, escritório pequeno com uma planta de jade na entrada que estava claramente com falta de sol, e um jeito de perguntar que não julgava nem comentava, só registrava. Renata contou a situação. Casada há 8 meses, apartamento no nome da família do marido, conta bancária conjunta que nunca havia sido formalizada, bebê com 6 meses, sogra com presença ativa nas decisões do casal. Você tem algum documento em seu nome? Cláudia perguntou. RG, CPF, carteira de trabalho. Minha conta individual no banco que eu tinha antes de casar, mas que praticamente não uso. Essa conta está ativa? Está. Ela tem saldo? Pouco. Cláudia anotou. Pacto nupcial? Comunhão parcial. Padrão. Então bens adquiridos depois do casamento são partilháveis. A advogada olhou para cima dos óculos. O problema é que se o apartamento foi adquirido antes e está registrado em nome de terceiros, vai precisar de análise documental para entender o que entra na partilha. O nome do bebê na certidão vai fazer diferença. Alimentos durante a gravidez também é um direito. Posso montar um panorama mais completo se você trouxer documentação do casamento e do registro do imóvel. Eu não tenho acesso ao registro do imóvel. Registro de imóvel é público. Dá para solicitar no cartório com o endereço. Renata ficou olhando para a advogada. Eu não sabia disso. A maioria das pessoas não sabe. Cláudia fechou o caderno de anotações. Você não precisa decidir nada hoje. Essa consulta é para você entender o que você tem. Decisão vem depois, se vier. E se eu precisar sair rápido, com o bebê recém-nascido, aí o quadro muda um pouco. Mas há instrumentos. Não é impossível. A advogada parou. Você está em situação de risco? Renata pensou na pergunta com honestidade. Não fisicamente, mas tem um tipo de pressão que é difícil de descrever. Eu entendo. Cláudia acenou com a cabeça. Anota meu número pessoal aqui. Se alguma coisa mudar de forma rápida, você me liga direto. Renata saiu do escritório com 2 páginas de anotações dobradas dentro da bolsa e com uma sensação que ela levou alguns minutos para nomear enquanto caminhava até o ponto de ônibus. Era a sensação de ter chão debaixo dos pés. Fraco ainda, provisório, mas chão, não ar. Ela havia entrado naquela casa 8 meses atrás, sem perguntar o suficiente. Havia assumido que as coisas se acomodariam porque as coisas tendem a se acomodar quando você tem boa vontade o suficiente. Havia interpretado cada sinal de alerta como exagero da própria cabeça, porque era mais confortável fazer isso do que aceitar o que os sinais estavam dizendo. Mas havia chegado um ponto em que os sinais ficaram grandes demais para ignorar. O prato vazio era o sinal. O médico que colocou pão de queijo do lado era o acidente que havia virado catalisador. E o bebê que crescia dentro dela era o prazo. Não havia mais tempo para postergar o entendimento. Yara Tavares, naquela mesma tarde, estava reunida com Roldão no escritório da casa, a porta fechada, o que era incomum, porque Yara preferia conversar em espaços abertos onde a presença de
Outras pessoas podia ser usada como público ou como testemunha conforme a necessidade. A porta fechada significava que o que estavam discutindo não era para ser ouvido. Ela foi a Santo André, disse Roldão. Ele havia chegado com a informação de uma forma que Yara não havia perguntado como, o que era uma característica de Roldão que ela utilizava há anos sem examinar de perto. Saiu do endereço do consultório médico em Santo André às 11h30. Voltou para São Paulo no início da tarde. Yara ficou em silêncio por um momento. Consultório médico ou escritório? Não consigo confirmar. Mas não foi pré-natal. Não foi o consultório da obstetra, não. Yara se levantou e foi até a janela. O jardim lá fora estava sendo regado por um funcionário que aparecia, às terças e quintas, com uma pontualidade que ela apreciava. O Caio sabe? Ele não perguntou. Ele não pergunta o suficiente. Yara disse isso sem raiva, só com o cansaço de quem constata um fato que já constatou muitas vezes. É o problema dele. Nunca perguntou. Nem do pai quando era mais novo, e agora nem da mulher. Roldão ficou quieto, que era o comportamento correto, quando Yara estava chegando a alguma conclusão. Ela está se preparando para alguma coisa, disse Yara. Isso eu já sabia. Achei que ia demorar mais. Voltou da janela. Preciso saber com quem ela está falando. Não preciso de detalhes. Só preciso saber se ela encontrou alguém que a está orientando. Roldão acenou com a cabeça. E preciso que o Caio entenda, disse Yara, sem que eu precise explicar em palavras que ele vai achar que são pressão, que esse casamento precisa de atenção agora, que ele precisa estar presente de um jeito que ela sinta. Como você quer fazer isso? Vou fazer um jantar menor, mais íntimo. Só nós. Dou uma oportunidade para ele perceber sozinho. Ela parou. Se ele não perceber, eu percebo por ele. Roldão saiu. Yara ficou no escritório mais alguns minutos, olhando para o jardim, pensando que havia construído aquela família com muito cuidado durante muitos anos e que havia pessoas que entravam nela sem entender o que estavam entrando e que isso costumava ser um problema administrável. O problema era quando a pessoa em questão começava a entender. O jantar íntimo aconteceu na semana seguinte. Só Caio e Renata, na casa de Yara, que havia preparado pessoalmente sem cozinheira, o que era uma raridade calculada. Havia vinho para Caio, suco de laranja natural com hortelã para Renata, um menu que incluía as preferências dela, que Yara havia mapeado ao longo dos meses com uma atenção que naquela noite parecia cuidado e que Renata reconhecia agora como pesquisa. Durante o jantar, Yara foi diferente. Não o sorriso que não chegava aos olhos. Outro tipo de presença, mais próxima, mais humana, com histórias de quando Caio era pequeno, que faziam ele rir de verdade, com perguntas sobre o bebê que não tinham garra por baixo, com um momento em que ela colocou a mão sobre a mão de Renata na mesa e disse, olhando para ela com algo que parecia sincero, eu sei que não tenho sido fácil, mãe de filho único é complicada. A gente exagera. Renata olhou para ela. Tô tentando, disse Yara. Caio, ao lado delas, estava claramente aliviado, porque aquilo era o que ele queria que acontecesse desde o começo, as duas mulheres mais importantes da vida dele em paz numa mesma mesa. Renata sorriu, disse obrigada, tomou o suco de laranja e guardou o momento inteiro, sem descartar nada. Porque havia aprendido que Yara Tavares não mudava de comportamento sem razão, e que a razão, nesse caso, era que ela havia sentido que Renata estava se movendo e que a maneira mais eficiente de parar um movimento era fazer a pessoa sentir que não havia mais motivo para se mover. Era uma jogada inteligente, mas funcionava só em quem não havia ainda consultado uma advogada em Santo André. Na semana seguinte, Renata foi ao cartório. O atendente era um rapaz jovem que achou o registro do imóvel em 2 minutos no sistema e imprimiu sem comentário, como se fosse a coisa mais banal do mundo, o que talvez fosse. Renata pegou as folhas, dobrou, colocou na bolsa ao lado das anotações de Cláudia Reis e foi embora pelo mesmo caminho que havia chegado. Em casa, no quarto, enquanto Caio estava no chuveiro, ela abriu o documento e leu.
O apartamento estava registrado em nome de Yara Tavares, adquirido 17 anos atrás, nunca transferido. Renata dobrou o papel de volta. Havia uma diferença entre suspeitar de alguma coisa e ter o papel que confirma. A suspeita deixa uma saída para a dúvida. O papel não deixa. Ela colocou o documento no fundo da bolsa, embaixo de tudo. Esperou Caio sair do banheiro. Perguntou como havia sido o dia dele. Ouviu a resposta. Disse boa noite. E naquela noite, pela primeira vez desde que havia começado a se mover, ela dormiu. Não porque o problema havia sido resolvido, mas porque ela havia parado de fingir que não existia. A consulta de pré-natal da semana seguinte foi diferente das anteriores. Draca Fernanda examinou Renata com a atenção de costume, confirmou que o bebê estava se desenvolvendo bem, anotou o peso, a pressão, a posição. Quando terminou o exame, ficou sentada de frente para Renata, com um ar que Renata reconheceu como o ar de quem tem alguma coisa a dizer e está avaliando como dizer. Você foi falar com alguém? A médica perguntou. Fui. Advogada? Sim. Drat. Fernanda acenou com a cabeça. Bom, parou. Eu preciso te contar uma coisa. E quero que você decida o que fazer com essa informação. Renata ficou imóvel. Guilherme me ligou ontem, disse a médica. Ele está com um cliente que é sócio de uma empresa onde o nome Tavares aparece num processo. Ele não entrou em detalhes, mas disse que há informação que pode ser relevante para sua situação. E perguntou se havia uma forma de chegar até você com discrição. Que tipo de informação? Ele não me disse. Disse que precisaria falar diretamente com você, se você quisesse. A médica inclinou a cabeça. Você não precisa querer. Pode ignorar completamente e seguir o caminho que já estava seguindo. Mas eu achei que você devia saber que essa opção existe. Renata ficou olhando para a parede por um segundo. Então perguntou: Você confia nele? Trabalhei com ele por 3 anos durante a residência, disse Dra Fernanda. Nunca o vi fazer nada que não fosse o que disse que faria. Renata pensou no pão de queijo, no cartão de visita, na mensagem de segunda-feira que não pedia nada. Pode dar meu número para ele, ela disse. Guilherme ligou naquela mesma tarde. Direto, sem prólogo, como havia sido pessoalmente. Você tem 15 minutos para conversar agora? Tenho. Tem um processo que envolve uma construtora chamada Tavares Incorporações. Você conhece esse nome? É a empresa do meu marido. Sim. Há um processo de irregularidade contratual que está sendo investigado de forma discreta por um grupo de investidores que foram prejudicados. Meu cliente é um desses investidores. Guilherme fez uma pausa curta. Eu não tenho nada a ver com esse processo diretamente. Mas meu cliente me pediu que verificasse se havia alguém próximo à família, que pudesse confirmar certas informações que eles têm de forma indireta. E você pensou em mim? Pensei. Mas não da forma que você pode estar imaginando. O tom dele era claro, sem rodeio. Eu não estou pedindo que você faça nada que te coloque em risco. Estou perguntando se você sabe alguma coisa que você mesma queira usar. Porque se houver irregularidades documentadas nessa empresa e você for casada com um dos sócios, isso tem implicações para sua situação específica que uma advogada de família precisa saber. Renata ficou em silêncio. Você já tem advogada? Ele perguntou. Tenho. Então essa é a conversa que você precisa ter com ela, não comigo. Parou. Mas se você quiser mais detalhes sobre o que meu cliente tem documentado, posso mediar esse contato. Sem nenhuma obrigação da sua parte. Renata ficou olhando pela janela do quarto. Lá fora, a tarde estava fechando para a chuva de novo. Aquela chuva de agosto que havia virado setembro, que virava outubro, sem que ela percebesse os meses passando dentro daquela casa. Me manda por escrito o que você pode me dizer, disse ela. No WhatsApp, só os pontos principais. Sem detalhes que me comprometam se alguém ler. Feito, disse Guilherme. E Renata? Ok. Você está se saindo bem. Ela desligou antes de responder, porque a resposta honesta ia demorar mais do que ela tinha energia para dar naquele momento.
A mensagem chegou em 40 minutos. Era cuidadosa, sem nomes completos, sem números específicos, mas suficientemente clara para Renata entender que havia contratos da Tavares Incorporações que haviam sido assinados com informações que não correspondiam à realidade patrimonial da empresa e que investidores haviam perdido dinheiro real baseados nessas informações e que havia um grupo de pessoas com documentação que poderia, se fosse para frente, criar um problema significativo para todos que tinham o sobrenome Tavares registrado em algum documento societário, incluindo um marido. E dependendo do que a partilha revelasse, possivelmente incluindo uma esposa, Renata leu a mensagem 2 vezes. Depois encaminhou para Cláudia Reis com uma linha só: preciso de uma consulta urgente. Cláudia respondeu em 20 minutos, com um horário para o dia seguinte. Naquela noite, Caio chegou em casa com uma caixa de brigadeiro de uma confeitaria que ficava perto do escritório, o tipo de coisa que ele às vezes fazia quando queria marcar uma pequena presença sem ter palavras para isso. Deixou a caixa na bancada da cozinha e disse que havia pensado nela durante o dia. Renata olhou para a caixa, depois para ele. Obrigada, disse ela. Caio ficou lá parado por um segundo, com aquela expressão de homem que tem mais coisas dentro do que consegue articular, e Renata pensou que em outro contexto, em outra versão do que poderia ter sido esse casamento, essa seria uma cena boa. Um marido trazendo brigadeiro, uma mulher grávida na cozinha, uma casa com cheiro de vida. Mas ela tinha o documento do cartório no fundo da bolsa, e a mensagem de Guilherme no celular, e a consulta com Cláudia no dia seguinte. E às vezes o contexto é tudo. Vou dormir cedo, ela disse. Tô cansada. Tá bom, disse Caio. Descansa. Ela foi pro quarto. E foi só quando fechou a porta que percebeu que havia sido a última vez que ela entrava naquele quarto sem saber o que o dia seguinte ia mudar. Porque Cláudia Reis, naquela mesma noite, havia recebido uma ligação de um colega que trabalha na área empresarial, um colega que havia cruzado o nome Tavares Incorporações num processo diferente, mais antigo, e que havia mencionado algo que Cláudia ainda não havia conectado ao caso de Renata. O nome da empresa estava registrado em nome de Caio Tavares. Mas havia uma cláusula num contrato de 2 anos atrás, anterior ao casamento, que transferia a responsabilidade civil de qualquer irregularidade futura para os sócios ativos na data do fato. E Renata Souza Tavares havia assinado um documento, no 3º mês de casamento, que ela havia acreditado ser a formalização da conta conjunta que Caio havia prometido. Não era. Era um documento de ingresso societário. Ela era sócia. Havia 8 meses. E ninguém havia lhe dito isso. A noite do jantar começou com uma cadeira vazia. Não era a cadeira de Renata, embora às vezes parecesse que também poderia ser. Era a cadeira no canto da sala de jantar dos Monteiro, aquela mesa de mogno escuro que Sueli Monteiro mandara trazer do interior do Mato Grosso quando se casou, com Hélio 42 anos atrás, e que nunca deixara de lembrar a todo mundo que era de Mato Grosso, que era de mogno, que era dela. A cadeira estava vazia porque o convidado de última hora ainda não havia chegado, e Sueli havia insistido em esperá-lo antes de começar a servir, o que significava que havia 12 pessoas sentadas ao redor daquela mesa de mogno no apartamento do Itaim Bibi, com copos de água cheios e pratos ainda limpos, enquanto o cheiro de galinha assada, com ervas vinha da cozinha e o silêncio entre as pessoas tinha a textura de coisa não dita. Vitória estava sentada entre o marido e a cunhada. Não era o lugar que ela escolheria, dado que tinha escolha, mas na casa dos Monteiro, as escolhas de Vitória ocupavam uma categoria específica que ela havia aprendido a chamar de sugestões que ninguém precisava levar a sério. Ela estava com 6 meses de gravidez. A barriga era grande o suficiente para que qualquer gesto de sentar ou levantar viesse acompanhado de um ajuste visível, e Sueli havia comentado isso 3 vezes desde que Vitória chegara, com aquele tom de observação neutra que tinha a função específica de lembrar a todas as pessoas na sala que aquele corpo grávido
Era uma ocorrência que precisava ser notada e classificada. René Monteiro, o marido, estava do lado dela, mas não estava com ela. Era assim com frequência. Ele tinha 36 anos, trabalhava na construtora da família, tinha o rosto que os pais descrevem como responsável e os sogros descrevem como de confiança. E as esposas às vezes descrevem para si mesmas tarde da noite, quando o resto da casa dorme. Naquela noite ele conversava com o irmão mais velho, Fábio Monteiro, sobre algum contrato que estava travado num cartório do centro, e os dois falavam com o murmúrio de homens que acreditam que assuntos de dinheiro não precisam de volume para serem importantes. Do outro lado de Vitória, Clarissa Monteiro, a cunhada de 28 anos, tinha um copo de vinho tinto na mão e um sorriso que ela mantinha com a precisão de quem treinou aquilo bastante. Clarissa havia estudado comunicação, trabalhado 2 anos numa agência de publicidade, saído depois de um desentendimento que nunca foi explicado com detalhes e voltado para a órbita da família com uma leveza que Vitória havia levado tempo para entender que não era exatamente leveza. Era estratégia. Clarissa sabia onde ficava cada peça, no tabuleiro dos Monteiro, sabia o que cada pessoa queria ouvir e o que cada pessoa preferia não saber, e usava esse mapa com uma elegância que tornava difícil identificar o momento exato em que a gentileza se tornava instrumento. Sueli levantou o copo de água. Esperamos mais 5 minutos, disse ela, com o tom de quem informa uma decisão que já foi tomada. O Dr. Vinícius disse que estava saindo do hospital. Vitória não sabia quem era o Dr. Vinícius. Ninguém havia explicado, e ela havia aprendido na casa dos Monteiro que perguntar sobre coisas que todos os outros pareciam já saber era uma forma de revelar que você estava menos dentro do que deveria estar. Então ela ficou quieta e pegou o copo de água e bebeu devagar enquanto Clarissa dizia para a mãe que o Dr. Vinícius sempre se atrasava, mas que quando chegava valia a pena. Ele operou o Fábio no ano passado, René explicou para Vitória, sem desviar o olhar do irmão. Cirurgia no joelho. Virou amigo da família. Amigo da família. Na casa dos Monteiro, essa expressão tinha um peso específico que Vitória ainda estava aprendendo a calibrar. O Dr. Vinícius chegou 8 minutos depois. Era um homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho cortado curto, porte que Vitória identificou imediatamente como o de alguém que havia carregado a autoridade por tempo suficiente para que ela virasse postura. Ele entrou pela sala com o passo de quem está acostumado a ser esperado, sem que isso precisasse ser dito, cumprimentou Hélio com um aperto de mão longo, beijou a mão de Sueli de um jeito que fez Sueli se endireitar levemente na cadeira, abraçou Fábio com a familiaridade de quem dividiu um momento difícil e foi apresentando as mãos às outras pessoas ao redor da mesa. Quando chegou a Vitória, parou um meio segundo antes de estender a mão. Vitória, disse Sueli, com a voz de apresentação que ela usava quando queria que alguém entendesse o enquadramento antes mesmo de ouvir a frase completa. A esposa do René está esperando o primeiro neto. Primeiro neto, não primeiro filho. Vitória sorriu e apertou a mão do médico. Doutor Vinícius Salavéa, ele disse. Prazer. Tinha um sotaque que ela não conseguiu identificar imediatamente. Qualquer coisa entre sul e uma influência que vinha de outro lugar. Ele olhou para ela por um segundo mais longo do que o necessário para uma apresentação, com aquela expressão de médico que processa informação visível sem que seja um exame, e então foi cumprimentar Clarissa e sentar na cadeira do canto que havia sido reservada para ele. Sueli chamou a cozinheira. Os pratos começaram a chegar. Para todos exceto para Vitória. Não foi imediato. Demorou o tempo de 3 pratos chegarem à mesa, tempo suficiente para Vitória perceber que o da galinha assada foi para Hélio, que a massa com molho de tomate foi para o lugar de Sueli, que o prato de arroz foi parar do lado de Clarissa. Ela esperou. Às vezes havia confusão na ordem de serviço. A cozinheira voltou com mais 2 pratos. Fábio, René. A cozinheira voltou para a cozinha. Vitória olhou para o prato vazio na sua frente. Depois olhou para a cozinheira que estava desaparecendo pela porta.
Depois olhou para Sueli, que estava desdobrando o guardanapo com uma atenção que parecia específica demais para um guardanapo. Desculpa, Vitória disse baixo, para René ao lado. Acho que meu prato não veio. René olhou para a mesa dela, depois para a porta da cozinha, depois continuou a conversa com Fábio. Vitória esperou. A conversa ao redor da mesa foi ganhando volume. O vinho começou a ser servido. Hélio contou uma história sobre uma viagem de pesca que havia feito no Pantanal 3 anos atrás. E todo mundo na mesa conhecia a história, mas riu nos lugares certos, porque era a história do Hélio, e esse era o papel que a história cumpria. Vitória bebeu água. Ajustou a posição na cadeira porque a cadeira não havia sido feita para uma barriga de 6 meses e as costas já estavam reclamando. Olhou para a porta da cozinha mais uma vez. Sueli virou para ela. A Marina às vezes confunde a ordem, disse Sueli, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vou checar com ela. Mas não foi. Continuou sentada, voltou para a conversa com a vizinha de cadeira, e Vitória ficou olhando para o prato vazio na sua frente, com os braços descansando na beira da mesa e a comida de todos os outros esfriando lentamente ao redor enquanto o cheiro de galinha, assada com ervas, continuava vindo da cozinha como uma informação desnecessariamente precisa. Foi então que o doutor Vinícius, do outro lado da mesa, colocou os talheres paralelos no prato e disse, com uma voz que não era alta, mas que tinha o peso específico de quem escolhe o momento: Sueli. Um único nome. Um único tom. A conversa ao redor da mesa não parou, mas aquele setor dela pausou. O prato da Vitória não chegou. Sueli olhou para ele. Depois para Vitória. Depois para o prato vazio. Havia um segundo de coisa não dita entre ela e o médico, uma conta que os dois pareciam estar fazendo mentalmente, e então Sueli chamou a Marina com uma voz levemente mais alta e disse que havia um engano e que precisava de um prato. A galinha chegou 5 minutos depois. Vitória disse obrigada para a cozinheira, não para Sueli, e começou a comer enquanto a conversa ao redor da mesa continuava como se nada houvesse acontecido. Mas o doutor Vinícius, do outro lado da mesa, tinha os olhos de alguém que havia visto exatamente o que aconteceu e havia decidido não fingir que não viu. Havia algo naquele olhar que Vitória não conseguia classificar. Não era pena, o que ela teria rejeitado. Era algo mais próximo de reconhecimento, como quem vê uma dinâmica conhecida funcionando de um modo que o observador sabe nomear, mas a pessoa de dentro ainda não. Sueli levantou o copo de vinho. Família que cresce é motivo de celebração, disse ela, com um sorriso para a mesa inteira. A gente torce para o bebê ter a saúde do pai. A saúde do pai, não a saúde da mãe. Vitória bebeu água. O jantar continuou. Clarissa contou uma história sobre uma viagem que faria para Lisboa no mês seguinte, e toda a atenção da mesa escorregou naturalmente nessa direção, e Vitória ficou olhando para o prato de galinha assada, que havia chegado fria, e comeu devagar, enquanto pensava que havia 6 meses que ela vivia nessa família e ainda não conseguia dizer, com certeza, se era invisível porque eles a ignoravam ou porque ela havia aprendido a encolher. Quando o jantar terminou e as pessoas começaram a se levantar, o doutor Vinícius passou pela cadeira de Vitória no caminho para o banheiro. Parou. 6 meses? Ele disse, olhando para a barriga com o olho profissional que não precisava de permissão para funcionar. Quase 6 e meio, Vitória disse. Ele acenou com a cabeça. Você está fazendo pré-natal com quem? Drata Celeste Arruda, clínica nos Jardins. Qualquer coisa passou rápido pelo rosto dele. Reconhecimento, talvez, ou cálculo. Boa médica, ele disse. Então, mais baixo, como quem fecha um parêntese, cuida de você. Não foi uma despedida genérica. Foi dito com a precisão de alguém que sabe mais do que está dizendo. Vitória ficou olhando para ele ir embora para o corredor. Depois foi procurar a bolsa e o casaco, porque René havia dito que iam sair cedo, o que significava que Sueli havia decidido que iam sair cedo, o que significava que a noite havia terminado antes do tempo dela. Como havia terminado antes do tempo dela,
nos últimos 6 jantares consecutivos naquela mesa de mogno do Mato Grosso. No elevador descendo, René disse que o jantar havia sido bom. Vitória disse que sim. Perguntou se o bebê havia mexido. Ela disse que não. O bebê havia mexido 2 vezes durante o jantar, enquanto ela esperava o prato. Ela não havia dito nada porque não havia ninguém ali para quem dissesse. Na semana seguinte, a doutora Celeste ligou. Vitória estava em casa, tarde da manhã, lendo uma página do mesmo livro pela terceira vez, porque a concentração havia se tornado uma coisa que ela precisava buscar ativamente em vez de simplesmente ter. Quando viu o número da clínica no celular, pensou que era a confirmação de consulta, mas era a voz da médica, não da secretária. Vitória, tudo bem? Tudo, disse ela. Reflexo. Você pode falar agora? Vitória fechou o livro. Posso. Dra Celeste fez uma pausa curta, daquelas pausas que têm peso, que são uma decisão disfarçada de silêncio. Um colega meu me ligou ontem, médico, amigo antigo. Disse que esteve num jantar semanas atrás e ficou preocupado com uma paciente grávida que ele viu. Descreveu a situação. Eu reconheci você pela descrição. Vitória ficou imóvel. Ele sabia meu nome? Ela perguntou, e a voz saiu mais baixa do que queria. Ele sabia seu sobrenome, sim. Te viu no cartão de identificação quando você chegou ao jantar dos Monteiro e me ligou porque sabe que você é minha paciente. O doutor Vinícius, a pergunta sobre a médica, o jeito como ele havia olhado para ela enquanto perguntava. O que ele disse? Vitória perguntou. Que uma gestante de 6 meses havia ficado sem jantar numa mesa de 12 pessoas e que ninguém havia feito nada até ele intervir. Druga Celeste fez outra pausa. Ele me pediu que verificasse como você estava. Disse que havia algo na situação que o preocupou além do prato. Vitória olhou pela janela. Lá fora o céu estava fechado, aquela cor de São Paulo, que não é exatamente cinza, mas não é outra coisa. O tipo de tarde que decide que não vai resolver nada. Você está bem em casa, Vitória? A pergunta, simples assim, 8 palavras. Vitória havia passado os últimos 6 meses inventando respostas diferentes para essa pergunta. Imaginária, e agora que a pergunta era real, ela ficou com a boca parada por um segundo. Não sei responder essa pergunta, ela disse por fim, porque era verdade. Tudo bem, disse a médica. Isso já é uma resposta. Elas ficaram em silêncio por um momento. Lá fora, um caminhão passou devagar na rua abaixo, e o som do motor encheu o espaço entre elas por alguns segundos antes de ir embora. Posso ir no consultório? Vitória perguntou. Quando você quiser. Não precisa ser dia de consulta. Vitória marcou para a quinta-feira seguinte, 2 dias depois. Quando desligou, ficou sentada no sofá por um tempo longo sem pegar o livro. Pensou no prato vazio. Pensou que havia 6 meses e meio de almoços e jantares e lanches e cafés que ela havia comido ou não comido em função de quando alguém lembrava de servir, de quando a Marina aparecia com o prato certo, de quando Sueli decidia que havia comida suficiente ou que havia espaço suficiente ou que havia atenção suficiente para mais uma pessoa naquela mesa. Pensou que o bebê havia mexido 2 vezes no jantar e ela não havia dito para ninguém. E pensou que o doutor Vinícius Salavia havia notado o prato vazio antes do marido. Isso ficou com ela enquanto ela finalmente abria o livro de novo e tentava encontrar a página onde havia parado. Na quinta-feira, o consultório de Droma Celeste ficava num edifício nos jardins, com recepção de luz natural e revistas. Em ordem nas mesinhas, e uma secretária que lembrava o nome de cada paciente, o que Vitória havia notado na primeira consulta e achado excepcional, porque havia lugares onde as pessoas eram atendidas sem que ninguém precisasse saber como elas se chamavam. Drantra Celeste esperava com a porta aberta. Vitória entrou, sentou, e antes que a médica pudesse falar, disse: Eu não sei como contar. Então começa por qualquer coisa, disse Druma Celeste. Não precisa ter ordem. Vitória começou pelo prato vazio. Pareceu natural, porque era o prato vazio que havia feito a médica ligar. Então,
Havia uma lógica em começar ali, mas enquanto contava o jantar, percebeu que o jantar levava ao jantar anterior, que levava ao primeiro jantar na casa dos Monteiro, quando ela ainda era namorada de René e havia chegado com um bolo que havia feito em casa, e Sueli havia agradecido com um sorriso que Vitória só entendera meses depois como o tipo de sorriso que significa que o bolo era irrelevante, que ela era a irrelevante, que o que importava ali era o que ela carregava no útero e no sobrenome que iria adotar. Druta Celeste não interrompeu. Deixou Vitória falar pelo tempo que precisasse, fazendo anotações ocasionais com uma caneta que deslizava pelo papel com uma leveza que parecia específica, e quando Vitória parou de falar, ficou quieta por alguns segundos antes de dizer: Você já conversou com alguém sobre separação? Vitória ficou parada. Não. Não porque não pensou ou não porque pareceu impossível. Ela pensou: as duas coisas acho. Drutra Celeste acenou com a cabeça. Posso te indicar uma profissional de direito de família que trabalha com situações parecidas com a sua. Não é uma obrigação de ir, é só uma conversa. Eu não sei se estou chegando nesse ponto. Você não precisa saber, disse a médica. Você precisa ter a informação do que existe antes de decidir. As pessoas às vezes ficam dentro de situações difíceis porque acreditam que sair é mais impossível do que é na prática. Vitória ficou olhando para as mãos no colo por um momento. Depois disse: Manda o contato. Saiu do consultório 40 minutos depois, com o número de uma advogada chamada Lívia Campos e uma sensação que não era exatamente esperança, mas era a vizinha mais próxima dela que Vitória havia sentido em muito tempo. Alguma coisa que existia no espaço entre o que havia sido e o que poderia ser, pequena demais para ter nome ainda, mas grande o suficiente para que ela pudesse sentir o peso dela enquanto esperava o elevador. René foi buscar Vitória no consultório naquele dia porque o carro dela estava na revisão. Ela havia esquecido esse detalhe. Quando saiu e viu o Audi preto na frente do edifício, sentiu algo pequeno fechar dentro do peito. Entrou. René perguntou como havia sido a consulta. Normal, ela disse. Ele acenou com a cabeça e voltou o olhar para o trânsito, e eles foram em silêncio pelo caminho de volta, que era o tipo de silêncio que eles haviam desenvolvido nos últimos meses sem que nenhum dos dois houvesse proposto deliberadamente. Um silêncio de acomodação, da espécie que vai virando parede sem que ninguém coloque o primeiro tijolo. Naquela noite, René ficou no escritório até tarde. Vitória dormiu cedo, ou tentou, ficando acordada com a mão espalmada sobre a barriga, enquanto o bebê mexia aos trancos lentos que pareciam perguntas sem destinatário. Ela tinha o número de Lívia Campos no celular. Ainda não havia digitado, mas sabia que estava lá. Na manhã seguinte, um sábado, a Sueli apareceu às 10h30 sem avisar. Isso não era incomum. Sueli tinha a chave do apartamento. Havia insistido nisso como condição de comprar o imóvel no nome do casal, o que na época Vitória havia entendido como segurança e só depois havia entendido como acesso. A sogra entrou pela porta com uma sacola de pão de queijo quentinho de uma padaria que ficava a 2 quarteirões, beijou o filho no rosto, olhou para Vitória com o sorriso calibrado que ela usava nos dias em que precisava de alguma coisa. Vim te ajudar a organizar o quarto do bebê, disse Sueli. O quarto do bebê estava organizado havia 3 semanas. Vitória havia feito isso sozinha, num sábado de tarde, que René havia passado numa partida de tênis com Fábio. Já está pronto, disse Vitória. Sueli ficou olhando para ela com uma expressão que processou essa informação de uma forma específica. Ah, é? Vou dar uma olhadinha então. Às vezes a gente acha que está pronto e falta um detalhe ou outro. Ela foi para o quarto do bebê. Vitória ficou na cozinha. René, de cueca e camiseta na ilha de café, não disse nada. 10 minutos depois, Sueli voltou com a expressão de quem havia de fato encontrado um detalhe ou outro. O berço está do lado errado, disse ela. Do jeito que está, o sol da manhã vai bater direto nos olhos da criança. Vitória olhou para o marido. René olhou para o café. Posso mover o berço, Vitória disse.
Vou mandar o Fábio passar aqui semana que vem para dar uma força, disse Sueli, como se Vitória não tivesse falado. Berço de madeira é pesado, você não pode fazer esforço. E aí estava. O esforço. A impossibilidade de agir no próprio espaço. O filho que viria resolver o que Vitória não era capaz de resolver, porque Vitória não era capaz de resolver, nunca havia sido, nunca seria. Essa era a gramática que funcionava nessa família e Vitória. Havia passado 6 meses dentro dela achando que era temporária. Ela pegou o número de Lívia Campos no celular naquela tarde. Digitou uma mensagem, apagou, ficou olhando para a tela por um momento, digitou de novo. Disse que era indicada pela Dra. Celeste Arruda, que estava grávida de 6 meses e meio, que não sabia se era urgente, mas que queria conversar. Lívia respondeu em menos de 40 minutos, com um horário na segunda-feira seguinte. Vitória apagou a conversa do histórico. Depois ficou ali com o celular na mão, pensando que havia apagado, não porque tinha medo que René encontrasse, mas porque havia internalizado que deixar rastros era perigoso, mesmo quando não havia nenhum perigo concreto ainda. Esse era o tipo de coisa que a casa dos Monteiro havia feito com os reflexos dela. Na segunda-feira, o escritório de Lívia Campos ficava numa sala discreta num edifício comercial na Paulista, com uma mesa de madeira clara e 2 poltronas e uma janela que dava para um corredor interno, o tipo de espaço desenhado para que as pessoas que entrassem ali não precisassem encontrar conhecidos no elevador. Lívia tinha 40 e poucos anos, cabelo preso, óculos de armação grossa que ela ajustou antes de falar. Fez as perguntas que fazem nesse tipo de conversa com uma objetividade que Vitória achou descansante, porque havia um tempo que ninguém era objetivo com ela. Eram cuidadosos ou estratégicos ou delicados, mas não objetivos. Você tem documentos no seu nome no apartamento? Não. Está no nome da família Monteiro. Você trabalha? Trabalhei. Fui contratada de uma produtora de eventos. Fui embora quando engravidei, porque as viagens tornavam inviável. A Sueli sugeriu. René concordou. Lívia anotou. Você tem conta bancária própria? Tenho uma conta separada da dele. Tenho algumas economias. Quanto? Vitória, disse o número. Lívia não reagiu. Continuou escrevendo. Vocês têm algum bem em nome dos dois? Um carro. O Citroën. O Audi é dele. Lívia levantou o olhar das anotações. Você sabe se há algum documento que você assinou desde o casamento que não era o que te disseram que era? Vitória ficou parada por um segundo. Como assim? Às vezes, em situações de controle financeiro dentro de um casamento, a pessoa menos informada assina documentos cuja função real é diferente do que foi explicado. Não precisa ter sido com intenção de enganar explicitamente, às vezes é descuido, às vezes é, assina aqui que é pro apartamento, e a pessoa assina sem ler porque confia. Vitória ficou olhando para a janela, para o corredor interno. Pensou. No começo do casamento, ela disse devagar, havia uns documentos que René pediu para eu assinar. Disse que era para o cadastro do banco, conta conjunta, eu assine. Você tem cópia desses documentos? Não. Lívia fez uma anotação. Isso não significa nada necessariamente, mas vale investigar. Olhou para Vitória de forma direta. Você quer separação ou está apenas colhendo informação? Só informação, por enquanto. Tudo bem, mas deixa eu te dizer o que eu vejo, só como observação. Lívia colocou a caneta sobre a mesa. Você está grávida de 6 meses, sem emprego, morando num apartamento que não é seu, com uma sogra que tem chave desse apartamento e usa. Se as coisas ficarem piores depois que o bebê nascer, que é quando essas dinâmicas às vezes escalam, você estará em posição mais fraca do que está agora. Não precisa decidir hoje, mas precisa saber que agora é um momento em que você ainda tem escolhas que depois de nascido, o bebê ficam mais complicadas. Vitória ficou olhando para a mesa. Obrigada por ser direta, ela disse. É o que faço. Vitória saiu do escritório, com mais coisas dentro do que havia entrado, o que não havia sido o objetivo, mas havia acontecido da mesma forma. Desceu o elevador, saiu para o calçadão da Paulista,
Ficou no meio do movimento de segunda-feira de manhã por um segundo. Respirou o ar de São Paulo, que não era exatamente fresco, mas era de fora, era dela. Era uma coisa que não precisava de permissão. O celular vibrou. Era a Dronta Celeste. Uma mensagem só. Como foi? Vitória ficou olhando para a mensagem por um segundo. Digitou: obrigada. Depois adicionou: por tudo. E foi caminhar até o ponto de ônibus, com a mão na barriga, enquanto o bebê mexia naquele jeito específico dele que ela estava começando a reconhecer como um vocabulário próprio. Naquela tarde, o doutor Vinícius Salavea estava sentado no consultório dele na clínica no Paraíso quando o celular vibrou com uma mensagem de Dra. Celeste Arruda. Ela foi falar com a advogada. Obrigada pela ligação. Ele ficou olhando para a mensagem por um momento antes de guardar o celular. Pelas janelas do consultório, São Paulo estava fazendo aquela coisa que São Paulo faz no começo da tarde, construindo uma luz que não é exatamente quente, mas que existe, que cobre a cidade com uma camada de algo que parece, por um momento, como possibilidade. Ele havia visto a Vitória no jantar dos Monteiro e havia reconhecido alguma coisa. Não era médico dessa família nem dessa mulher. Mas havia coisas que você aprende a identificar depois de anos em cirurgia, em emergência, em sala de espera, onde as pessoas chegam com histórias que não couberam nos corpos. Prato vazio. Sogra que não foi buscar. Marido que não viu. E uma mulher de 6 meses que havia sorrido para o prato como se estivesse acostumada a esperar por comida que talvez não chegasse. Vinícius havia dado o pão de queijo, havia perguntado o nome da médica, havia checado o sobrenome no crachá quando ela havia chegado. Ele não sabia o que ia acontecer com aquela mulher, mas sabia que havia uma diferença entre uma pessoa que não sabe que tem opções e uma pessoa que sabe e escolhe, e que às vezes o que separa uma coisa da outra é alguém fazer a ligação certa para o lugar certo. Ele voltou ao prontuário que estava lendo antes da mensagem chegar. Do outro lado da cidade, no apartamento do Itaim Bibi, Sueli Monteiro estava ao telefone com Fábio, organizando o sábado seguinte, quando Fábio viria mover o berço, porque o berço estava do lado errado e precisava ser corrigido antes que o bebê chegasse e as coisas precisavam estar no lugar certo desde o começo. Esse era o princípio. As coisas precisavam estar no lugar certo. Ela não sabia o que Vitória havia feito naquela segunda-feira de manhã. Mas havia uma qualidade diferente no silêncio de Vitória naquela tarde, quando voltara para casa. Sueli havia notado, não conseguia nomear, mas havia notado. Era um silêncio que tinha mais dentro do que costumava ter. Ela descartou o pensamento e voltou ao telefone com Fábio. Às vezes você nota a diferença e não sabe o que você notou. Às vezes é tarde demais quando você descobre.